Olá pessoal, estamos por aqui iniciando mais um momento de aprendizado logístico com conteúdo direto ao ponto, aliando teoria e prática. Bom pessoal, o final do ano está chegando e é hora de nós refletirmos sobre as realizações do ano que está se encerrando. E é claro, aproveitar e planejar um novo ano que se inicia. Então, primeiro de tudo, parabéns aí pelas suas realizações e para contribuir aí com o seu planejamento para os próximos anos, eu vou trazer aqui algumas tendências para a logística aí nos próximos anos. Vale destacar, pessoal, que quando a gente fala de tendência, é uma possibilidade aí de algo acontecer. As tendências aqui que eu vou colocar para vocês são baseadas aí nas observações que eu faço do mercado, das empresas e principalmente aí das conversas que eu tenho aí com profissionais da área. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Meirim e nos últimos anos eu venho me dedicando a liderar equipes logísticas no Brasil e no exterior. E hoje o meu propósito é ajudar a formar líderes logísticos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Já aproveitando aí, gostaria de te pedir três coisas aí antes de a gente entrar no nosso assunto. A primeira delas é não esquece aí de se inscrever no canal. Deixa um like, ativa o sininho, compartilha aí o nosso vídeo com a galera e olha, fica de olho aí nos nossos cursos. Nós temos aí cursos, assim como nossos vídeos, direto ao ponto que vão aí te ajudar. Mas vamos lá o que interessa. Meirim, quais são as tendências logísticas aí para o ano de 2023? Vamos lá ver o que está para acontecer aí nesse ano. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, pessoal, primeiro de tudo, para a gente falar de tendência, é importante a gente olhar para quem que realmente faz essa tendência acontecer. Quem faz a tendência acontecer é o consumidor, é o mercado. E sob o ponto de vista logístico, a minha primeira dica aí é que a gente fique acompanhando muito de perto quais são as mudanças de hábito do consumidor. A gente tem visto aí que o consumidor tem se tornado cada vez mais multicanal, ou seja, ele vem aí, né, buscando fazer as suas compras através de lojas físicas, virtuais. Então, em termos logísticos, a gente tem que ficar atento a isso. Vale destacar também que o consumidor quer cada vez mais comodidade e agilidade. Então, em termos logísticos, a gente tem que estar atento aí desde o momento da entrada do pedido, a reserva de estoque, né, a facilidade dele efetivar a compra. O consumidor também, pessoal, consegue agora de uma forma mais ágil fazer a comparação de custo de benefício, de prazo de entrega, de logística reversa, de uma série de coisas. Então a gente de logística tem que ficar atento. E principalmente o consumidor ele quer uma experiência durante todo o ciclo do pedido, ou seja, desde o momento que ele escolhe até ele receber. Então a gente tem que ficar atento a essas questões aí que permeiam todo o ciclo, né, de pedido, desde o momento do pedir até o receber. É claro que esse consumidor também ele quer aspectos inovadores e aí nós, logística, temos que estar atento a isso em relação à tecnologia. Então, a primeira dica de hoje é ficar atento aí às mudanças de hábito do consumidor em relação a esses aspectos, pois são essas mudanças que vão ditar aí grande parte das tendências que nós profissionais de logística vamos ter que ficar atento. Mas vamos lá, pessoal. Uma das tendências que eu vejo muito forte para o ano que vem, para os próximos anos, é em relação à last mile, a entrega da última milha. Três são os pontos chaves que eu considero aí que a gente vai ter que ficar muito atento. A questão da agilidade, e aí nós estamos vendo aí a competição, né, por entregas mais rápidas, né, o famoso same-day delivery. As questões da assertividade, ou seja, você fazer a entrega no local e no momento certo. E as questões relacionadas à
visibilidade, ou seja, que a gente consiga possibilitar para o fornecedor, né, para o nosso cliente, que tenha toda, né, a visibilidade de como está sendo a entrega dele. Para isso, pessoal, a gente vai ter cada vez mais a necessidade de repensar os modelos de entrega. Nós vamos ter que buscar novos modelos, como entrega em lockers, né? Entregas a pé, entregas em outros modelos que não aqueles convencionais. Vejo também que a gente vai ter que buscar aí entender como fazer entregas de pequenos negócios. Com o advento da internet, nós temos hoje uma série de pequenos empreendedores que também precisam fazer as suas entregas. Então, por exemplo, já vemos aí o Uber Flash, né, fazendo esse serviço, e vamos ter provavelmente o surgimento de outras alternativas. Um outro aspecto que eu também percebo que a gente vai ter que aprimorar são as entregas nos locais de difícil acesso, sejam eles de difícil acesso por questões geográficas ou por outras questões. Então nós vamos ver o surgimento de empresas especializadas, né, em entregas em locais aí não muito comuns para a grande maioria. Não podemos deixar de falar que tanto na questão do last mile nós vamos ter que ficar atento aí à questão da logística reversa. Ou seja, não é o fato só de entregar, mas como também de fazer esse produto retornar. E é claro, as questões ambientais. E aí a gente pode citar a preocupação com as embalagens e a preocupação com o uso de veículos que sejam menos poluentes. Então, três coisas importantes aí do last mile: agilidade, modelos que sejam mais ágeis, assertividade, né, entregas na hora que o cliente desejar, e a questão da visibilidade, para que o cliente possa, né, enxergar aonde está o pedido dele. Né? Então, são alguns aspectos aí que eu acho que a gente precisa ficar atento. Mas, Merim, então, sabendo aí dessa parada de last mile, está resolvido? Não. Também vejo uma tendência de pequenos ajustes ou de grandes ajustes em termos de armazenagem. Com as questões relacionadas à agilidade da entrega, o same day delivery, ou same hour delivery, ou same minute delivery, né, a gente precisa, né, buscar estar com o nosso produto mais próximo do nosso cliente, para encurtar essa distância. E um dos fatores que eu vejo, uma das tendências, é que a gente tenha pontos de armazenagem mais próximos dos nossos clientes. Nesse sentido, a gente já pode observar o surgimento de dark stores, né, que são pequenos hubs de entregas dentro de centros urbanos, dentro de shopping centers, dentro de ruas movimentadas, mais próximo, né, aos locais onde os clientes desejam consumir. Aí eu percebo já também uma vocação de alguns operadores logísticos especializados, né, para fazer armazenagem mais próximas de clientes, e percebo também uma preocupação com relação também às questões ambientais. Armazéns que cada vez mais se preocupam com iluminação, né, através de energia solar, reuso de água. Então, é importante a gente ficar de olho aí nessas questões relacionadas à armazenagem. Bom, então, beleza, meninas. Já vi que a gente vai ter que ficar atento aí às tendências do last mile, de armazenagem, então tá tranquilo. Não. Uma das coisas que vai impulsionar isso tudo, além da mudança dos hábitos do consumidor, é o uso intensivo da tecnologia. Então a gente tem que entender e aprender como fazer um melhor uso da tecnologia. Nós já estamos vivenciando aí as questões relacionadas à transformação digital que estão acontecendo aí nos últimos anos e que continuarão acontecendo nos próximos anos, talvez de uma forma mais acelerada. Então, é importante a gente estar atento aí às questões tecnológicas. Minha dica é: fiquem de olho nas startups de logísticas, as logtechs, essas estão trazendo aí bastante inovação através do uso da tecnologia, né? Fiquem atentos aí às questões de cada vez mais as decisões serem baseadas em dados, e aí vale destacar aqui as preocupações que nós precisamos ter com a
Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Cada vez mais eu percebo que a gente vai buscar ter uma conectividade entre os elos da cadeia, procurando, né, que a informação permeie em diversos elos para que as decisões sejam tomadas de uma forma mais ágil, né? Não podemos esquecer aí, quando a gente fala de tecnologia, das questões relacionadas à automação, tanto nas questões de armazenagem através de robôs e através de AGVs, através de outros, né, equipamentos que possibilitam automação de armazém e também automação aí nas operações de transporte, principalmente quando a gente fala aí do uso de veículos autônomos, né? Inteligência artificial e internet das coisas, acho que nós vamos ter aí grandes avanços em termos de uso, né, dessas tecnologias aí na questão das cadeias logísticas, assim como o blockchain também, e, é claro, acho que é um fortalecimento do uso aí das torres de controle. Como a gente lida com uma variável de informações muito grande, vai ser importante que nós, profissionais de logística, possamos aí ter ferramentas, né, que possibilitem, né, a gestão melhor dessas coisas. Ah, então beleza, menino. Você já falou aí de last mile, já falou, né, de armazenagem, já falou de tecnologia, então agora já deu. Opa, peraí. Uma outra tendência que eu vejo aí se fortalecendo é os cuidados que a gente vai precisar ter, né, a atenção com relação a ESG. Aquela siglinha que relaciona lá as questões relacionadas ao meio ambiente, as questões sociais e as questões de governança. Me parece ser muito importante para os próximos anos, né, os profissionais de logística estarem atentos aí às questões de ESG. A gente precisa conhecer as boas práticas e praticá-las, né, em relação à equidade, transparência, responsabilidade social e prestação de contas. Esse passa a ser também um dos grandes diferenciais. E nós de logística precisamos estar atento a essa tendência para que a gente entenda como fazer, né, o melhor uso desses conceitos. Bom, Menin, agora sim, agora já deu. Opa, só para a gente fechar com chave de ouro aí as nossas tendências, eu não poderia deixar de trazer aqui a minha visão sobre o que eu acho, né, que a gente precisa estar atento em relação à nossa capacitação profissional aí para os próximos anos. Cada vez mais eu vejo, né, que essa junção das nossas hard skills com a nossa soft skill ela vem se consolidando. Então eu percebo que cada vez mais essa tendência da gente ter um bom conhecimento teórico, um bom embasamento sobre as questões básicas de logística, né? Se você é do segmento de comércio exterior, se você é do segmento, né, de farma, se você é do segmento de químico, né, ter um bom conhecimento das práticas de logística continua e vai sempre continuar sendo importante e cada vez mais a gente precisa juntar isso com as nossas habilidades interpessoais, principalmente as habilidades relacionadas à liderança de time. Então, cada vez mais o nosso papel frente, né, às estratégias logísticas vai ser de conseguir mobilizar pessoas em prol de objetivos e de propósitos. E uma das coisas que eu vejo, né, que também continua sendo uma tendência muito forte desde lá quando eu comecei na área de logística é a gente estar atento aí ao nosso já conhecido trade-off logístico, ou seja, cada vez mais nós de logística precisamos, né, entender como é que a gente faz esse balanceamento de custo versus nível de serviço. Se eu pudesse dar uma dica aqui, cuidado aí com a sedução sobre os aspectos da tecnologia. Muitas das vezes nós profissionais somos seduzidos aí pela tecnologia e esquecemos aí de olhar aí quanto que isso agrega de valor e quanto que isso onera o custo. A gente tem que sempre estar atento aí a esse trade-off aí. Como é que a gente faz isso? Atualização contínua. A gente tem que estar sempre buscando aprender, a aprender, a aprender, a aprender. Todo minuto
está acontecendo coisa nova e a gente precisa estar atento. Então, pessoal, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre essas tendências de logística, é hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, identificando como e o que eu, você e todos nós de logística precisamos saber, né, para alinhar aí as nossas habilidades a essas tendências logísticas. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem bem e até a próxima edição do Minuto Logístico. Um ótimo ano para todos nós!